Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que alegria mais uma vez conectados para a nossa devocional do dia. Poder meditar na palavra do Senhor, ser alimentado por Ele, é sempre motivo de júbilo, é sempre motivo de gratidão ao Senhor. E hoje nós podemos fazer isso, ainda que distantes, mas juntos, virtualmente. É sábado, nós estamos a poucas horas do domingo, no dia do Senhor, mas também hoje podemos meditar na palavra de Deus. Antes mesmo de começar a nossa meditação, eu quero dar um aviso importante, porque amanhã nós vamos mudar um pouco o nosso procedimento com relação ao culto. Até domingo passado, nós temos feito no domingo os cultos nos lares com o material gravado. Amanhã, até porque nós já temos hoje uma estrutura melhor para transmissão, nós vamos transmitir, se assim Deus permitir, do púlpito, né, lá do palco, na verdade, ao vivo. Isso vai acontecer tanto às 10 da manhã, com a nossa escola de vida, como também às 18 horas, com a exposição da palavra, livro de Atos. Então, permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos, conectados pela nossa rede, né, de transmissão, pelo YouTube. Então aí nós não teremos Instagram, nós vamos estar conectados apenas pelo YouTube e vamos poder aproveitar esse momento juntos, pela manhã com a escola dominical e à noite com a exposição da palavra do Senhor. Esse momento de reunião, de adoração a Deus. E temos aí uma novidade, porque à noite nós vamos contar com a presença de um pedaço, né, uma porção do nosso grupo de música, e eles estarão conosco também com alguns cânticos, onde poderemos juntos cantar ao Senhor, adorar a Ele e também ouvir da Sua palavra. Então, é motivo de alegria, são motivos de júbilo ao Senhor, e nós ficamos realmente contentes por poder fazer isso, apesar da distância, apesar das limitações, e acredito que será uma bênção, se Deus assim permitir. Então, vamos caminhar com a nossa meditação dessa noite. Eu peço que os que estão nos acompanhando pelo Instagram, como é que está aí o áudio? O vídeo, o áudio. Também o pessoal do YouTube, claro, os dois, se puderem nos dar um ok, se estão ouvindo bem, se estão podendo acompanhar, porque nós daqui queremos sempre oferecer aquilo que de melhor nós podemos fazer. Tá tudo bem lá? Ok? YouTube tá tudo certo? Até agora sim? Então, ótimo. Então, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 2, e dessa vez nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Então, 1 de João, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 6, será o nosso alvo de meditação dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E nisto sabemos que temos o conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, rogando que nos dê a iluminação e a compreensão da sua palavra. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma noite nós podermos meditar na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho conosco, pelo teu amor que o Senhor nos dá, pela tua graça, tua misericórdia. E nessa noite, Senhor, rogamos mais uma vez que nos permitas conhecer mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, Senhor, e sermos, ó Deus, fortalecidos por aquilo que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. Nos abençoe, Pai, nesse momento de meditação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
Uma das grandes dúvidas que muitas vezes rodeia a nossa vida cristã é: será que é possível eu ter certeza da minha salvação? Será que é possível eu encontrar uma convicção onde eu possa descansar em ter a certeza da salvação? Bom, uma das grandes fake news que surgem em meio a esse assunto é que, uma vez que Deus revela na sua palavra que aqueles que ele salvou jamais se perdem, aquilo que nós conhecemos na doutrina calvinista como a perseverança dos santos, a consequência disso é que eu posso pecar, eu posso viver uma vida de libertinagem e, assim mesmo, a minha salvação está garantida. Eu posso viver como eu bem quiser. Isso, na verdade, é uma zombaria contra Deus. Isso, na verdade, é uma tentação, um atentado contra a palavra de Deus. E, de modo algum, nós podemos caminhar com esse entendimento. De modo algum, nós poderíamos chegar a essa conclusão. E nesse período do apóstolo João, alguns falsos mestres estavam ensinando algo parecido com isso. Lembra, eles defendiam uma espécie de dualismo, eles defendiam uma prática de vida que vivenciava na carne o pecado, ainda que, como eles diziam, no espírito isso não é afetado. Então, eles diziam que não havia mal algum em quebrar a lei de Deus, em desobedecer o Senhor, porque essa vida na carne, essa prática no corpo não afetava a salvação. Esse tipo de pensamento, esse tipo de desordem a respeito da doutrina do Senhor, poderia ser uma decorrência, por exemplo, da ideia que, uma vez que, como observamos no versículo 2, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele e a sua justiça, sendo a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro, poderia dar a falsa ideia de que, uma vez que a propiciação do Senhor Jesus Cristo corresponde ao mundo todo, então todos automaticamente estariam salvos. Isso seria uma falsa convicção, uma falsa doutrina, inclusive chamada de universalismo. Uma outra forma de pensar, que também é um equívoco, é a ideia de um exclusivismo nacional, a qual o apóstolo João também está contrastando aqui, também está refutando. Então, quando o versículo 2 propõe que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, quer dizer, ele é o meio pelo qual nós temos a redenção plena. Consequentemente, não se está defendendo qualquer noção de uma redenção, de uma salvação, sem que haja um frutificar dessas obras. E é exatamente sobre isso que o apóstolo João passa a falar no versículo 3, de como é que nós podemos ter essa certeza da salvação a partir de um teste moral, a partir de um teste sobre a verdadeira natureza daqueles que foram redimidos e da verdadeira prática daqueles que foram transformados. Bom, o versículo 3 nos mostra que, para sabermos aqueles que conhecem a Deus, o teste é aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que conhecem a Deus, portanto, se revelam no seu amor para com a lei do Senhor e para com a sua palavra. Aqueles que amam a Deus, aqueles que conhecem, que têm intimidade com o Senhor, têm também uma intimidade com a sua palavra, com a sua lei. Por isso que é fundamental uma conexão entre a certeza da salvação e a busca por santidade. Veja, o apóstolo João não está propondo aqui uma espécie de perfeição.
Ora, aqueles que guardam os mandamentos, quer dizer, aqueles que são perfeitos, são aqueles que realmente são salvos. Não é isso que ele está dizendo. Ele não estaria propondo que eles alcançaram a perfeição quando ele, alguns versículos antes, já havia dito que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. O que ele está colocando aqui é que aqueles que têm um compromisso, um comprometimento com a observância da lei, com a santificação, são aqueles que têm os frutos de arrependimento, os frutos de santidade e que realmente são salvos. São aqueles que realmente estão conectados com Deus numa redenção plena e por isso frutificam para a salvação. Daí a conexão entre o frutificar do arrependimento, o frutificar da santidade e a verdadeira salvação. O versículo 4 nos vai mostrar a grande fake news que era falada, promulgada por alguns falsos mestres. Ele diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Ora, aqueles que dizem conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, mas não vivem uma vida de santidade, antes vivem em pecado, vivem afastados da lei do Senhor, da sua palavra, não amam a lei do Senhor, não conhecem as Escrituras, como podem dizer que conhecem o Deus das Escrituras, que conhecem o Deus santo e justo? Por isso, aqueles que odeiam a palavra e odeiam a lei não conhecem ao Senhor. Essa é a conclusão básica. De modo que mesmo que aqueles falsos mestres que se propusessem a buscar algum tipo de falso moralismo, não seria suficiente. Eles precisariam ter apreço à verdade e à palavra do Senhor. Eles não têm a verdade enquanto não vivem também a verdade. Observe que o apóstolo João conecta a verdadeira doutrina com a verdadeira prática e põe à prova a verdadeira doutrina através de uma verdadeira prática. O que ele está dizendo no final das contas é uma doutrina que não tenha uma prática que agrade ao Senhor, que leve à obediência da lei, é uma doutrina falsa, é uma doutrina contra Deus e contra a sua palavra. Por isso que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que guardam a sua palavra, eles são aperfeiçoados no amor. Veja o versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ora, o aperfeiçoamento aqui desse amor de Deus se dá porque aqueles que amam a Deus, amam mais ainda, estão aumentando o seu amor, o seu compromisso com Deus, uma vez que amam ao Senhor e a sua palavra. Observe que há uma conexão entre amar a Deus e aumentar o seu amor para com Deus e amar a sua palavra e guardar o seu mandamento. De modo que alguém que ame ao Senhor e que esteja sendo aperfeiçoado nesse amor, veja só, nós estamos sempre caminhando para mais perto de Deus. Nós estamos sempre caminhando na proximidade com o seu amor. E é por isso que esse amor está sendo aperfeiçoado. É por isso que esse amor é alguma coisa que nós estamos aumentando dia após dia. A conclusão final do versículos 5 e 6 é: aqueles que guardam os mandamentos, que estão tendo o seu amor aperfeiçoado em Deus, quer dizer, se o amor por Deus aumenta cada dia mais, esses estão unidos com Cristo, e uma vez que estão unidos com Ele, seguem o Mestre. Veja só, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A união mística com Cristo é uma doutrina fundamental da nossa fé cristã. O que significa essa união mística com Cristo? É
a nossa união sobrenatural, a ponto de sermos chamados corpo de Cristo, em estarmos unidos com Ele na morte. Por isso, uma vez que Ele morreu, morremos com Ele, unidos na ressurreição, e uma vez que ressuscitamos, ou melhor dizendo, uma vez que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e unidos na redenção. E uma vez que Ele nos redimiu, nós realmente estamos redimidos com Ele para a eternidade. E a consequência dessa união é que agora nós caminhamos segundo os seus passos. Nós andamos segundo os passos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso exemplo. E, portanto, como modelo para a nossa vida, nós andamos segundo os seus próprios passos, segundo a forma como Ele andou para a sua glória. A conclusão que nós podemos chegar nessa noite é, veja bem, como eu posso exercitar a minha salvação? Como eu posso desenvolver a minha redenção? Duas formas básicas. Primeiro, ame a palavra de Deus. Tenha intimidade com a palavra do Senhor. Segundo, obedeça a sua lei. Se comprometa com a santificação, com a santidade no Senhor, obedecendo à vontade de Deus. Isso nos levará a um aperfeiçoamento do amor e na nossa união em Cristo. Caminhando no amor a Deus e seguindo o nosso Mestre. Seguindo o nosso grande modelo, aquele que se sacrificou por nós, nós também nos sacrificamos por Ele e pelo nosso próximo. Aquele que nos amou, nós também o amamos e amamos o nosso próximo. Aquele que cumpriu a lei, nós também, em piedade e devoção, cumprimos a lei nele. Aquele que obedeceu ao Pai, não levando em conta a sua própria vontade, mas colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas, também nós levamos a vontade dele acima da nossa. Nós subjugamos a nossa vontade, subjugamos o nosso desejo para obedecer a Deus, para glorificar o seu santo nome em fidelidade. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação dessa noite. Essa é a forma como Deus deseja que nós vivamos na certeza da salvação. É possível ter uma certeza da salvação ainda aqui nesse mundo? Sim, é possível. Quando eu estou comprometido em amar a lei do Senhor e a sua palavra. Isso é um fruto verdadeiro da salvação. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Nós tivemos alguns problemas técnicos, e especialmente no YouTube, mas, se Deus quiser, amanhã nós estaremos melhores para apresentar uma transmissão melhor para os irmãos. Deus os abençoe. Vamos orar nesse instante. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra bendita que nos alimenta, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, para que possamos Te agradar mais e mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, às 10 horas, nesse encontro que teremos com Deus e com a sua palavra. Um grande abraço e até mais.